Olá, meus queridos do canal do YouTube Mulher Intelectual Lê. Ana Cláudia aqui novamente, tratando hoje de um livro que foi um sucesso no Clube T Livro. Um livro maravilhoso que faz o diferencial na vida de pais, mães e de todas as pessoas que pensam em melhorar os seus relacionamentos. Afinal, os relacionamentos são partes muito importantes nas nossas vidas e delas provém muitas discussões, muitos problemas que, se eu tiver essa habilidade para lidar com todos esses relacionamentos, eu vou ter muito mais tranquilidade e uma vida feliz, né? Não é mesmo? E hoje o livro da vez é da Philippa Perry, que é uma psicoterapeuta inglesa que escreve muitíssimo bem. É esse livro aqui, maravilhoso. O livro que você gostaria que os seus pais tivessem lido e seus filhos ficaram gratos por você ler. E esse livro, olha, ele é bem denso, mas é extremamente prático, porque vem com exercícios, com perguntas que realmente causam a reflexão e a mudança de comportamento, primeiro de mentalidade para depois de comportamento, e nunca é tarde para se mudar, não é mesmo? Aí você vai me dizer, mas eu tenho um ótimo relacionamento com meus filhos, mas o que é bom pode melhorar, né? E será mesmo que nós temos? Porque há muitas coisas que nós, pais, mães, nós que cuidamos de alguém, fazemos de uma forma inconsciente, até porque é uma tendência à repetição de padrões. E ela nos faz um convite a ter consciência desses padrões e a agir de forma diferente. Uma coisa muito interessante no livro da Philippa Perry é que ela diz, diante de uma situação em que me causar raiva, descontentamento, qualquer sentimento ruim, eu me perguntar se o que eu estou sentindo corresponde ao momento presente ou se esse sentimento ele se refere ao sentimento da minha criança do passado, da minha criança interior. Então é muito importante essa separação. Às vezes você tem um comportamento com o seu filho, uma irritabilidade diante da irritabilidade dele, mas tem relação com o seu passado e não com o seu filho. Ela nos convida a fazer essa reflexão. E uma outra coisa muito interessante, ela traz uma listinha, que até eu vou aqui pincelar para vocês, quando eu for tratar de assuntos delicados. Aí tem aquela irritação, aquele início de discussão, aí ela pede para parar e observar essas coisas aqui. Reconheça os seus sentimentos e considere os sentimentos de outra pessoa. Então, nada daquela situação, você está certo e eu estou errado. Não existe quem está certo e quem está errado. Existem diferentes pontos de vistas e diferentes formas de interpretação. Afinal, trazendo um pouco aqui para filosofia estoica, a única coisa que eu tenho controle é sobre a minha interpretação das coisas, do que acontece, certo? Então ela prossegue. Defina a si. Fale frases que começam com eu e não você. Você é melhor você falar na primeira pessoa. Eu me sinto assim. Entende? Não é colocar, não delegar a culpa para outra pessoa e usar frases intencionais na primeira pessoa, eu. Não reaja, reflita. Então, momentos de irritação, raiva, dá aquela respirada e escuta, ou melhor, ouve, que é bem diferente de escutar. Ouve aquilo ali, respira e procura entender o momento. E aqui ela faz um convite, na quarta dica, para eu aceitar a minha vulnerabilidade ao invés de temê-la. A nossa sociedade, ela é muito assim. Se eu demonstro a minha vulnerabilidade, a minha fraqueza diante das pessoas, para algumas pessoas acham que isso é fraqueza, mas não, a vulnerabilidade, ela conecta.
Até em alguns momentos do livro, ela conta a experiência dela com a filha dela, que ela chegava assim e pedia desculpas de forma específica pelos atos que ela cometia. Aí, a filha dela, de 4 anos, pegou e chegou para ela e disse, né, para Felipa: Mamãe, eu gostaria de pedir desculpas, porque eu estava muito irritada no carro. Uma menina de 4 anos. Mas é porque eu estava com fome, tadinha, gente. Mas eu achei lindo, por quê? Porque ela, desde cedo, ensinou a filha dela a lidar com esse tipo de situação e ela não pensou que uma criança de 4 anos tivesse essa maturidade. E os nossos filhos, eles lidam muito com os sentimentos da forma que nós lidamos com os nossos sentimentos. Ou seja, se eu quero que o meu filho lide melhor com os sentimentos, bem como as pessoas, primeiro eu tenho que tratar bem ao meu filho e segundo, para eu ajudá-lo a saber lidar com os seus sentimentos, eu tenho que saber lidar com os meus sentimentos. Aí aqui, o último ponto da lista, não presuma a intenção de outra pessoa. Então a gente tem a tendência de tentar inferir o que a outra pessoa fez ou pensou. Nada disso. Entender a próprios sentimentos, entender os sentimentos da pessoa, como está lidando, não é apenas a base das boas relações, das boas negociações também, como é o alicerce de relacionamentos funcionais e da educação e da empatia. Então eu tenho que procurar compreender o lado do outro. E a Felipa Perry, ela fala que a criança, ela se concentra nos sentimentos mais do que em qualquer outra coisa. Então é importante, exatamente, ela ter uma resposta sensível à criança. E um dos apontamentos que ela faz, que eu tenho que cuidar desses sentimentos da criança para que ela tenha uma boa saúde mental. Eu não posso ignorar ou negar os sentimentos da criança e nem dizer, ai, é besteira. Se a criança, por exemplo, ela está com receio de ir à escola ou está com medo de ter um monstro embaixo da cama, não menospreze, não reprima esse sentimento, mas acolha, procure entender, acolha a criança, faça um carinho de verdade, escute, diga que entende, faça perguntas, que ela vai processar isso aí de uma melhor forma, porque acontece o seguinte, se eu negar o sentimento da criança, ou eu disser que é besteira, no futuro eu vou afastar o meu filho de mim. Por quê? Porque o comportamento da criança vai ser, eu não vou contar para os meus pais, porque eles acham que é besteira, entende? Eu vou só afastar. E uma outra coisa também muito grave, a criança ela vai ficar tolerante a abusos, a situações que ela não deveria tolerar, até porque tudo era besteira, porque ela vai ignorar os sentimentos dela. E isso não é nada bom para a saúde mental. Então, assim, quando a gente é confortado e reconfortado pelos nossos pais, qualquer que sejam os nossos sentimentos, há uma maior chance de nós adotarmos uma visão mais otimista de mundo, em relação também a esses sentimentos, que nos torna menos sensíveis, suscetíveis à depressão, né? Ansiedade, diante da vida e vários outros transtornos mentais. Então a ideia aqui é acolher. E outra coisa, não negar, não fazer a distração desses sentimentos, que é o quê? Vou dar um exemplo. Quem nunca, como mãe, como pai, precisou trabalhar e saiu escondido ou distraiu o filho para que o filho não visse a sua saída. Quem nunca? Ou a criança tá chorando, você tá com a criança no colo, olha aqui o bonequinho, não sei o que, olha o passarinho ali. Não faça isso.
A Philippa Perry, ela diz que isso aí é uma forma de manipulação. E como é manipulação, o que é que você está dizendo para a criança? Que o sentimento dela está ignorando, de certa forma, o sentimento dessa criança e está insultando a inteligência dela. Com isso, contribuindo para o surgimento de um adulto infeliz. Porque os filhos também provavelmente vão nos tratar da mesma forma que eles foram tratados. E eu passei até uma situação muito parecida com meu filho, que eu intencionalmente eu tive o pensamento de distraí-lo. Por quê? Porque eu fui repetir o padrão que eu aprendi. E após a leitura desse livro, eu fui intencional. Eu ouvi o meu filho, eu abracei, eu o reconfortei e pude entender. E ele não estava com facilidade de expor o que ele estava sentindo. Aí depois de um tempo eu fiz perguntas e ele chegou ao sentimento tristeza. Então eu acolhi aquela tristeza dele, escutei, ouvi com muita atenção e só depois que ele se sentiu compreendido, até porque todo ser humano deseja ser apreciado, importante. Então, como eu fiz meu filho importante, eu entendi que o momento que viria posteriormente era o momento de quebrar o estado. Aí eu coloquei uma música e dancei com ele. Então, o convite que eu te faço é: não faça mais a distração. Não repita os padrões que você aprendeu com seus pais. Eu sei que eles fizeram o melhor que eles tinham com os recursos que eles tinham. Não os culpe. E é muito importante que você também ressignifique o tratamento, a sua infância, o relacionamento com seus pais. Governe no momento que você tiver uma família e treine os seus filhos. Treine de forma intencional para não repetir os mesmos erros. E aqui é importante você ter a consciência, tem até um poema do pensador, um pensamento de Rubem Alves, que ele diz que eu não sou responsável pelos meus sentimentos, mas eu sou pelos meus atos. Então, aqui a ideia é extraída. Eu vou até ler para vocês e deixar aqui como uma tarefa. Que você intencionalmente, após ler, após assistir a esse vídeo, quem sabe ler ao livro, que vai fazer muita diferença na sua vida, para essa semana, tome uma atitude intencional de demonstrar amor por alguém, para que aquela pessoa se sinta importante. Mas utilize muito mais que palavras. As palavras, elas são importantes, mas as atitudes, o amor é ação, não é sentimento. E também decisão. Então vamos fazer essa tarefinha. E eu gostaria de ler aqui um poema para vocês, pensamento. Então, somos donos dos nossos atos, mas não donos dos nossos sentimentos. Somos culpados pelo que fazemos, mas não pelo que sentimos. Podemos prometer atos, mas não podemos prometer sentimentos. Atos são pássaros engaiolados. Sentimentos são pássaros em voo. E com isso, eu me despeço de vocês, mas não deixa, por favor, de curtir, compartilhar ou comentar, principalmente se você tiver gostado, para ajudar que o nosso canal cresça e contribua com mais vidas. Muito obrigada e tchau, tchau!